Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávio, sou o criador do plugin Glossário Ninja e nesse vídeo eu vou explicar para você em detalhes o que é esse plugin, por que você deveria utilizar, o que ele pode trazer para você, beleza? O plugin Glossário Ninja ele foi criado para ajudar o seu site a ter mais tráfego orgânico no Google. Por quê? Hoje, para você ter tráfego no seu site, ou você investe em anúncios pagos, Google AdWords, ou você investe em SEO, que é o tráfego gratuito, tráfego orgânico, que você não paga. Para você aparecer no tráfego orgânico do Google, você precisa de uma estratégia chamada de SEO. E SEO basicamente consiste em quê? Você produzir conteúdo para o seu blog. Então você vai ter que fazer planejamento de palavra-chave, pesquisa de concorrência, várias análises, produção de conteúdo, análise de qualidade, e aí você vai fazer a publicação daquele conteúdo. Ou seja, um único conteúdo publicado demanda um pouco de tempo. E aí você vai precisar de ficar publicando conteúdo, conteúdo, conteúdo e conteúdo. E muitas das vezes você se encontra numa situação que é a seguinte: você publica, 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 publica conteúdo e o seu tráfego não cresce. Por quê? Porque o Google ele já tem várias amostras daquele seu tipo de conteúdo na busca orgânica do Google. E aí você acaba não crescendo. E aí, eu vendo esse cenário, eu fui atrás de uma solução que pudesse aumentar o meu tráfego orgânico dos meus produtos. Falei, gente, eu já estou produzindo conteúdo aqui na Escola Ninja WP. Eu tenho vários sites, estou produzindo conteúdo, só que meu tráfego não está crescendo. Ou está crescendo numa velocidade muito pequenininha. Como que eu poderia acelerar esse processo? E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de alguns sites que recebem um volume de tráfego muito grande, né? E eu fui estudar qual é a estratégia que eles usavam. E aí, pegando alguns sites de alguns nichos, né, bem distintos, e alguns nichos iguais, eu percebi que eles utilizavam da mesma estratégia. Que a estratégia é um pouco diferente, mas eu adaptei para o Glossário Ninja, que é, eles trabalhavam com um sistema de bulas. Eles basicamente reescreveram todo o bulário da internet. Falei, cara, se todos esses sites utilizam da mesma estratégia e todos eles recebem 50, 100, 700, 1 milhão de visitas, 18 milhões de visitas, tem que dar certo para mim. Foi aí que eu desenvolvi então o Glossário Ninja, que é uma adaptação de uma bula online, um dicionário. Então, basicamente, consiste em você criar um glossário do seu nicho. Então, se você é advogado, empreendedor, área do marketing, tecnologia, não importa qual é o seu segmento. Se você se você tem uma agência de marketing digital e você tem clientes, você pode usar tanto para você quanto para os seus clientes. Se você é uma empresa privada, você pode usar para você. Não tem limitação de nicho. Então, vamos pegar aqui um escritório de advocacia como exemplo. Ele vai estar ali. O que é jurisprudência, o que é juros abusivo, ele vai ter todo o glossário de A a Z, com todos os termos. E nós vamos utilizar o chat GPT para criar o glossário. Então, o chat GPT no primeiro momento vai criar todos os índices de A a Z e depois você vai importar isso no nosso plugin e eu vou criar o conteúdo de todos os itens de glossário para você, ok? E aí, no fim das contas, você vai ter uma página personalizada no seu site com o glossário. E aí, o que vai acontecer na prática? O Google vai começar a indexar o seu glossário. Só que ele não vai indexar como se ele estivesse indexando um artigo de um blog, porque o nosso glossário ele é configurado com metadado estruturado de glossário, ou seja, o seu blog não compete com o glossário. Eles não são concorrentes, eles são ajudantes. Só que o glossário ele leva uma vantagem que é ele não é um tutorial, ele não é uma receita, ele não é um passo a passo, ele é uma dúvida que um usuário tem. E na grande maioria das vezes, os usuários têm mais dúvidas do que eles querem um tutorial. Então, quando o usuário for lá para o Google, por exemplo, digitar o que é jurisprudência avançada, aí você tem lá no seu glossário o que é jurisprudência avançada. O seu glossário vai aparecer porque você respondeu essa dúvida. Então, o glossário vai abranger tópicos
que você não colocaria isso num artigo de um blog. Você vai abranger tópicos que nem você sabia que existia. Você vai ter um volume exponencial de palavras-chave que você vai trabalhar. E essas palavras-chave vão empoderar o seu blog, vão empoderar o seu site como um todo. Então, o usuário vai lá no Google, eu estou pegando como exemplo advogado, mas você pode fazer uma adaptação ao seu nicho. O usuário vai digitar o que é jurisprudência avançada, ok? O que é juros abusivo? Ele vai cair no seu glossário e vai ver, opa, isso aqui é um escritório de advocacia. Legal. E aí tem lá o seu serviço de juros abusivo. E ele vai ter a oportunidade de iniciar uma conversa com você, porque agora ele já teve o contato com a sua empresa. Quantos termos jurídicos, ou quantos termos técnicos, ou quantos termos da nutrição, da biologia, do empreendedorismo, do marketing, dos negócios, de salgados, você não tem ideia que existe. E que as pessoas estão pesquisando por isso todos os dias na busca do Google. E o glossário, ele vai aumentar a sua visibilidade. É como se você estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. E você vai ter a oportunidade de atrair essas pessoas. Em alguns benchmarks que eu fiz, os sites de bulas online, eu peguei sites que recebem de 30 mil visitas apenas com bulas e sites que recebem 18 milhões de visitas. Com bulas, apenas com bulas. Eu peguei farmácias online utilizando bulas para aumentar o tráfego orgânico e, consequentemente, vender medicamentos. Então, por que você não pode usar o glossário para vender os seus produtos? Um escritório de advocacia aparece para glossário e vende um serviço de advogado. Uma contabilidade aparece respondendo um termo de glossário e vende um serviço de contabilidade. Uma empresa de tecnologia vende os seus serviços. Você pode vender afiliados, serviços, afiliados, produtos, negócios. Não tem limitação. E é uma ferramenta extremamente fácil de configurar, muito fácil de configurar. Qualquer pessoa consegue. Obviamente, caso você queira, a gente pode configurar para você também. E você vai aumentar suas chances de... você vai aumentar o seu tráfego orgânico no Google. A gente já tem mais de 300 pessoas usando a nossa solução. E 90% delas já provaram, Flávio, o tráfego está aumentando. O tráfego está aumentando. Cara, eu peguei um blog do zero, em uma semana já estou com 500 visitas. Como que isso é possível? Isso é possível por conta de uma coisa. O seu glossário, ele está respondendo uma dúvida de uma pessoa. Ele foi criado para isso. Ele não foi criado para ser um tutorial. Ele não foi criado para ser um passo a passo. Ele foi criado para entender a intenção de busca do usuário. O usuário quer saber o que é. Bom, ele vai lá e responde aquela dúvida e você aparece para aquela pessoa. E aí a gente responde aquela famosa frase: quem não é visto, não é lembrado. Então, para você ser lembrado, você precisa ser visto. Então, apareça, utilize a nossa ferramenta, ok? Qualquer dúvida que você tiver, é só você entrar em contato com a gente. Um abraço.